já olhou suas amigas em relacionamentos problemáticos e pensou, pelo menos elas têm alguém? Você já se sentiu a pessoa mais capaz do mundo no trabalho e totalmente perdida no amor no mesmo dia? Você já se pegou diminuindo o que você quer para não parecer tão exigente dentro de um relacionamento? Você já se apaixonou por alguém que nunca estava disponível e ainda assim você escolheu ficar 100% disponível para ele? Olá, bom dia! Hoje vamos falar sobre amores modernos. E então, alguma dessas perguntas te encontrou aí? Se encontrou, fica aqui. Você vai ouvir alguma coisa que vai te trazer alguma ideia para pensar sobre isso. Como Bauman escreve, relacionamentos são as coisas mais ambíguas que a gente consegue viver. Porque apesar de ter toda a necessidade do aconchego, tem a vontade da liberdade. Apesar de querer toda atenção, carinho, companheirismo, tem o medo do aprisionamento. E então, como é que a gente vai repensar isso? Não, sem romantização, sem drama, sem apelo, só pensamento, debate e trazer uma nova forma de pensar essas coisas. Por quê? Porque a gente precisa pensar. A gente precisa se reconhecer. A gente precisa gostar da gente primeiro. Então vamos lá. Vamos trazer para a mesa amores modernos. Vem com a gente. E aí, né? E aí? Já sei que é tu. É interessante. Eu sabia que esse assunto uma hora ia vir parar na mesa. Eu tava até estranho. A gente já passou de 2 meses de Eva. E terceiro mês, né? E eu falei assim, a gente ainda não falou de relacionamento. Uma hora esse assunto vai vir pra mesa. Isso é fato. Mas eu gostei. Eu tava assim, interessante saber o que vai sair daqui, né? Esse assunto. Porque é um assunto que passa por vivências nossas, né? Porque toda pessoa, enquanto ser humano, tem sentimentos, tem vontades, tem necessidades de afeto, de presença, e cada um vai viver isso de um jeito. E eu acho que isso é uma questão que a gente vai descobrindo, a gente vai aprimorando, né, na vida. E tem muito essa coisa de você se olhar e você entender quem é você dentro desse cenário dos amores modernos. Porque existem duas questões a serem olhadas. Existe o que eu quero de um relacionamento. O que me atende? Quais requisitos para mim são inegociáveis? Quais requisitos para mim? Não faço questão. Sempre tem aquela de, eu não sou tão ciumenta. A outra diz, eu sou ciumenta pra caramba. Se chegar perto, eu já fico incomodada. E já tem muito a questão do... Eu gosto de um relacionamento onde cada um tem uma vida um pouco mais destacada. Aí outra pode dizer assim, não, pra mim é tudo junto. E não é sobre qual é o bom, qual é o ruim, qual é o saudável, qual não é, qual é... É muito sobre o que é requisito pra você. O que é... Naquele momento, né? Exato. Você pode mudar. Exato. O que é requisito para você? O que é inegociável para você? E o que você abre mão? Só que aí a gente cai num problema que nesses amores modernos aí eu acho que tem sido muito comum. Cuidado do que você abre mão, né? Exato. Cuidado com o que você tá abrindo mão. 2 critérios. É assim, você se pegar negociando o inegociável para manter aquele relacionamento. E o segundo critério é você se pegar buscando algo que você ainda não parou para refletir o que é. Tem esses dois O que você tá buscando? Você sabe o que você tá buscando? Antes de pensar, esse eu quero, essa eu não quero, esse... Você já parou para pensar quais são os seus critérios? O que você tá disposto a abrir mão ou não? Para você não se pegar, de repente, passando uma vida buscando aquilo que, na verdade, você mesmo nunca parou para pensar o que, de fato, você quer. Porque aí ninguém vai ser suficiente. E ainda tem a parte que a segunda que você falou, de você se adaptar e negociar o inegociável. É perigoso isso, porque se você não sabe o que você quer, automaticamente não tem como você saber se está negociando o inegociável.
E uma coisa também que acontece muito é a mulher achar que, com o tempo ele muda. Entra num relacionamento, naquele relacionamento que ele só quer o afeto, quer o conforto do afeto, mas não quer o ônus do compromisso. E aí fica naquela coisa, não, tudo bem, com o tempo. Quem não caiu ainda nesse conto da carochinha, né? Tipo... Quem nunca virou clínica de reabilitação de gente problemática? Acha assim, não, ele vai se apaixonar por mim, não. Dona, Eu vou entrar nessa. Clínica de reabilitação Eu já falei de gente que não problemática. é pra trazer. Não, eu tô A cutucada. Mas então, a gente entra no relacionamento achando que ele vai mudar. Então, entra nesse, não, realmente, eu não quero compromisso. Ou, às vezes, naquele momento, até realmente não quer compromisso. Eu vou confessar, quando eu me separei, eu não queria compromisso com ninguém. Mas com o tempo, né, você vai querendo, entendeu? E aí você tá acostumado a entrar nesses relacionamentos sem compromisso, acaba que no meio do caminho você fala, e aí? E aí, eu quero, e aí ele não muda, e aí não muda. E aí, quanto tempo você vai ficar esperando ele mudar? Mas assim, antes de decidir, para decidir, é preciso ter esse autoconhecimento que você falou, de entender o que você quer de um relacionamento. O que para você é negociável ou não. O que naquele contexto ali tá te desagradando. Precisa mesmo ser muito honesta com você mesma, né? Porque parece que não, mas o fato de você achar que realmente não quer compromisso, todo o seu gestual, seu olhar, seu approach, tudo mostra isso. Então, pode ser até que o outro gostasse de se aproximar, mas se você não assumir para você o que você realmente quer, é isso que inconscientemente você vai passar ao seu retorno, ao seu entorno e ao seu parceiro. É aquela coisa do corpo fala, né? O jeito fala. A gente comunica para além da intenção. 80% da nossa comunicação é corporal, e até né? para comunicar Gestual. verbalmente. Até na hora de você ter uma conversa que de repente você queira alinhar alguma coisa e definir, vamos ter um relacionamento, não vamos e tal. Até para fazer isso verbalmente, você tem que saber o que você quer. Mas também tem aquela questão, assim, existe também aquele relacionamento em que a mulher, ela é o centro de tudo, sabe? Ela que... É a mãe. Ela é a mãe, mas ela também é responsável. Ela tem inúmeras responsabilidades dentro da casa e às vezes, mesmo dentro de um relacionamento, ela se sente sozinha. E eu acho que quando a gente constrói essa questão da solidão da mulher, essa eu acho que é uma das piores solidões, porque a gente foi acostumada a sociedade coloca a gente nesse lugar de ser sempre forte, de estar sempre administrando os conflitos, cuidando da casa, é comida, é dos filhos, provendo o papel do masculino, talvez, mas a administração é toda nossa. Eu entendo que, assim, vou falar sobre o papel do masculino, eu acho que num relacionamento é um time. Sim. Então, não tem o meu papel, tem o seu papel, tem o que a gente combinou. A questão é que combinado é esse que ficou tudo com você. Exato. E aí, Às como é vezes que nem sai tem um disso? Não é o meu combinado. papel, é o nosso combinado. Vem cá, somos um time. Opa, tá difícil aqui, então fica tudo pra você. Tchau, tô tirando o meu da E aí? gata. Mas às vezes o problema é que o combinado não existe o combinado. É uma Então- coisa que fica subentendida. Gente, E aí que é tem que parar. tudo que é então, e subentendido combinar. pode ser escamoteado porque não foi falado. Não, mas a Simone de Beauvoir, ela explica isso que a mulher foi educada, forjada para servir, para ser Cuidar. sempre, para cuidar, para estar nesse lugar de apoio. Mas assim, e quem cuida de Da quem gente. cuida? Mas Sabe? isso Não? é o inconsciente coletivo que a gente ainda carrega. Nós, como você disse, nós fomos... Até na minha geração, eu fui criada, minha mãe dizia, pelo amor de Deus, não pega esse diploma de faculdade e pendura em cima do berço. Vai trabalhar, vai para a rua, vai fazer. E nós fizemos isso. Nós fomos. Só que a sociedade não
não se atualizou com essa nova realidade. Se no inconsciente coletivo a gente ainda espera um provedor, um protetor, um príncipe encantado, a vida prática te pede outra coisa. É muito interessante, porque uma vez meus filhos falaram assim: mamãe, papai disse que é um sapo. E eu falei para eles assim: olha, aqui eu beijei, ele não virou príncipe. Muito bom. Então, aí o que acontece que você falou da solidão? A gente vai assumindo tanto dentro do relacionamento, dentro da vida também. Sim. Porque a gente assume compromissos demais e você até conquista, mas você começa a parecer uma pessoa difícil. Não é que você não é mais amorosa, mas você está cansada. Então as pessoas te respeitam, mas preferem manter distância, porque você fica parecendo inacessível. E não é. É a solidão. É a necessidade de parceria que você busca tantas vezes em várias áreas para te dar apoio e nem sempre você consegue. E a gente não aprende a negociar, né? Porque se a gente aprendesse isso, a gente só aprende a ser submissa, ficar calada, aceitar, ouvir, se adaptar, cuidar. É isso que a gente cresce aprendendo. Eu adorei que a gente trouxe a frase... a frase que eu abri o episódio, que é sobre isso. Até quando você vai negociar o seu querer para não se diminuir, né? Para não frustrar a expectativa do outro. Você vai se calar, porque você, enfim, dentro do relacionamento, a gente quer ser acolhida, a gente quer dividir. Bom, dentro, não sei. Dentro da minha concepção de relacionamento, E aí, eu acho que é uma questão de construção, tipo, beleza, tá, sou geração Z. Não, Então, você assim, é a nossa geração das mulheres. Não tem diferença nenhuma das suas necessidades hoje, das que eu tive um dia, e vou te contar, ainda tenho. É porque não rola, mas eu tenho. Não, mas assim... Olha, gente. olha, Agora, não rola. É essa desse episódio. Não, quando eu quis dizer não rola, é esse apoio, esse acolhimento, a sociedade olhar para você como algo distante, uma vez que você cuida de você, te coloca como distante. E assim, Inacessível. Essa parte da negociação que eu estava falando, eu lembrei aqui que é bizarro, porque assim, no trabalho, a gente vai aprendendo. Porque no trabalho é uma necessidade, tá lá, você vai crescendo, você vai na sua carreira, você vê, consegue negociar, consegue falar. Gente, mas por que no pessoal a gente não consegue? Por que com o nosso parceiro a gente tem a dificuldade, a gente trava? Não sei, a gente tem um bloqueio que talvez seja o inconsciente que a gente falou no outro episódio, entendeu? A Bell Hooks coloca essa questão de relacionamento de uma forma muito objetiva. Sim. Não tem tem que ter algumas coisas, porque passa muito pela dignidade da pessoa. Eu adoro essa construção da Bell Hooks, que ela fala isso. O amor, ele não pode, ele não existe, não coexiste em ambiente negligenciável. Então, assim, se não tem os elementos básicos, que é o diálogo, a parceria, Exatamente. ali não é o amor. Eu adoro essa construção, porque e tudo bem você me achar. E se você acha que eu estou exigente demais, ok, isso aqui não é pra você. Segue. É isso. É sobre. Então, como é que a gente não consegue? A gente não consegue por alguma coisa que a gente tem que trabalhar em nós mesmas. Autoconhecimento, entendeu? Porque realmente, sem compromisso, sem respeito e sem entender que cada um é um indivíduo, né? É o Bauman, né? A ambivalência, né? Você quer ser amado. Você precisa amar. As pessoas amam de formas diferentes. Sim. Então você tem que compreender. De formas diferentes. As pessoas não amam menos porque demonstram diferentes, então, de formas diferentes. Então você tem que compreender. Então tem a compreensão, tem o respeitar, tem o compromisso, tem que todo dia validar, reavaliar, conversar, porque não vai ser exatamente como você quer.
Cada relacionamento tem um código pessoal Não vai- que a parceria desenvolve. Não vai né? ser. Porque Você cada vai. pessoa é um indivíduo único, né? É, porque você vai imaginar um relacionamento num indivíduo que ele não existe. Só se você fizer ele ali pra você. Então, quando chega num relacionamento pra você, ele é novo. Então, começa aquela coisa assim, a ambivalência de estar pensando assim, eu quero isso, mas eu não abro mão disso. Isso aqui é inegociável. Então, se é inegociável, então isso aqui já não... Esse Aí relacionamento já não tem chance. Aí Sabe que o diálogo já foi pro Não, ralo. então, o relacionamento não tem chance. Sim. Aí entra o quê? A maturidade de entender. Esse relacionamento já não tem chance. Eu acho, assim, minha opinião pessoal, eu acho que um dos problemas é a gente tentar refletir no nosso relacionamento, o relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas mais próximas da gente, achando que o relacionamento é aquilo ali. Ou Usando não como é aquilo ali, espelho, não é né? aquilo ali que eu quero, mas Sim. a gente também não sabe o que Não sabe. quer. É. E aí, assim, por Ainda exemplo, tem se todas for um as relacionamento que influências, você né? quer, aí você você mulher, né? Vai acabar focando. Por exemplo, se eu quero um relacionamento igual da minha mãe, dos meus pais. Então eu vou focar em ser uma mulher igual a minha mãe. Só que o meu marido não é igual ao meu pai. E eu também não sou igual a minha mãe. Que minha mãe gosta não é a mesma coisa que eu gosto. Então, Logo, assim, não tem como, entendeu? Não tem como os relacionamentos serem iguais. Mas a gente sempre compara. Sim, mas eu tinha construção de relacionamento de novela, gente. De revista Capricho. Eu de conto de fadas. Sabe? Exatamente. Eu Então era uma cresci coisa vendo Rock assim. Hudson e Doris Day. Eu odeio eles. Porque eu tive muitas ilusões em relação ao cantando Singing in the Rain. Não rola. Não rolou. Eu acho que existe um eixo central de tudo que a gente está falando aqui, e a Idília trouxe esse eixo, que é a questão do combinado, que é a questão da conversa, que é um momento onde você tem a oportunidade de botar as suas cartas na mesa e ter acesso às cartas do outro, a ler também as cartas do outro, porque você se coloca ali, aquilo que eu falei no começo, o que é negociável, o que não é, quais características aí a gente vai trabalhar, quais, poxa, acho que isso aqui é um ponto forte e tal, porque senão você fica num relacionamento, às vezes de tempos, em que as pessoas não se conhecem a fundo, entendeu? E aquilo vira um mar de expectativas e frustrações, porque não foi combinado. Consequentemente, o outro não tem obrigação de ler a sua mente e de saber o que de fato é importante e negociável para você. Mas, em compensação também, quando o outro não supre isso, você se sente traída, se sente frustrada. Às só vezes, uma parte. Depois de muito tempo com diálogo e convivência e respeito, dá até para ler um pouquinho. Dá até para saber, aquela cara ali não é boa. Vai, Mas segue. Mas é uma construção. É uma né? construção. Eu acho que isso... A gente tem essa coisa da idealização. Eu Todo tinha mundo muito tem, essa todo mundo questão tem em algum dessa lugar. idealização. E aí, quando eu fui viver já na adolescência adulta um relacionamento, que aí eu fui falar, eita, o buraco é bem mais embaixo. Opa! Entendeu? Depois com o casamento, então, aí A que o gente já- negócio... a gente já entra na vida relacional, no sentido romântico, cheio de expectativas. Porque desde quando você é criança, você assiste desenhos da princesa, do príncipe, Por isso que do eu falei, eu fui cavalo branco. forjada em Que novela. o príncipe não. resgata Outra toda a vida esses da mulher. desenhos são os desenhos para as meninas, né? Porque os meninos viam Corrida Maluca, viam outras coisas, né? Exatamente. Mas então, era para as meninas acharem que a vida delas dependiam do O príncipe vai chegar pra te resgatar. e te escolher. Na Isso. corrida maluca. Aí quem ficava doido é a gente. A gente vira a Penélope Charmosa sendo sabotada pelo Dick Vigarista. Exatamente. Eu tô falando. É isso. Mas a realidade, você tem essa parte de infância com a história do príncipe que vai chegar, que vai te resgatar, que vai não sei o quê. E aí, de repente, você começa, no primeiro momento, adolescência, se percebe gostando de alguém, você já tá inundada por um mar de expectativas, entendeu? E aí você começa a ter as primeiras experiências um
algumas legaisinhas, outras um pouco mais frustrantes, né? Começa com um amorzinho de adolescência não correspondido, e aí finalmente um corresponde. Platônico. Meio platônico, exatamente e tal. E aí você começa a ter essa vivência. Mas você ainda tá lidando com essas expectativas. Afinal, o que é relacionamento na prática? Você vai descobrir vivendo. E aí, com isso, se quando você de fato chegar em um relacionamento, as suas expectativas não forem comunicadas, as suas cartas não estiverem na mesa, aí a galera entra no relacionamento se declarando, cantando aquela música. A gente não vai errar. A gente não vai errar. Essa é ótima. Tu vai errar pra caramba. Tentando acertar. Isso eita, atrás de vista. Tentando acertar. Calma, calma. Você vai errar. Você queda atrás de tropeço atrás de queda. Você vai errar quase todo dia, porque em algum momento você vai estar estressado e vai estar com pouca paciência. Em algum momento você vai falar algo que vai doer no outro. Em algum momento o outro vai esperar que você dê atenção num momento que você não percebeu que o outro queria atenção. Aí é a hora que o por isso. outro tem que pensar, refletir, dar o seu tempo, entender que você está no seu momento de indivíduo, né? Sair dessa coisa tem que ser perfeito, tem que ser naquele momento, tem que ser do jeito, dentro da minha expectativa. Mas esse filtro vem do diálogo e dos combinados. Mas para ter o diálogo e os combinados, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se amar. A gente tem que se cuidar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar meio que estando submisso a ele, não é legal no relacionamento. Pra gente negociar alguma coisa, a gente tem que se entender. Pra gente se entender, a gente tem que entender o que a gente está sentindo. A gente tem que nomear nossos sentimentos. A gente tem que parar, refletir, entender o que é aquilo. Para entender, a gente tem que filtrar o que é o cansaço. Porque muitas vezes você chega em casa cansada, qualquer boa noite, você já fica, boa noite por quê? Tô estressado, entendeu? E vai. Então, assim, é preciso você conhecer isso. E gente, separar qualquer relacionamento. Você tem que ter um tempo pra você. Um tempo pra você desopilar tudo, um tempo pra você relaxar sua mente, um tempo pra você... principalmente quando tem filho, né? Gente, pelo amor de Deus. Filho pequeno, muito trabalho, você tem que ter o seu momento pra você se desestressar, recarregar, sabe o restart do computador? Sim. Você desliga e liga? É isso, é o seu momento de desligar de tudo pra depois reiniciar. Isso também precisa ser comunicado. Também precisa ser comunicado. Não, isso precisa ser comunicado, organizado, entendeu? Priorizado. Priorizado. Tem que botar na porta da geladeira. Na negociação, você sabendo o que você está sentindo, você sabendo, tirando o cansaço, você vai estar racionalizando, vamos dizer assim, os fatos, entendeu? Daquele relacionamento. Eu acho que o diálogo fica mais factível. Tipo assim, fofo, tô desenhando aqui pra você. Não, mas aí a gente precisa ter, inclusive, essa clareza, essa maturidade que é cobrada de nós, mulheres, pra colocar isso dentro de um relacionamento. O que é um absurdo, porque a gente já tá sobrecarregada, a gente já tá cansada, a gente ainda tem que lidar com os nossos sentimentos, organizar os nossos sentimentos pra colocar pro outro. Mas sabe o que acontece? É que assim, a gente fica se matando. Quer dizer, eu tô falando minha experiência, tá? A gente fica se matando e aí acha que ele vai perceber que você tá lá arrasada, acabada, cansadíssima, desesperada, porque super sobrecarregada. Então, dentro das expectativas, só que ele tá bem. Ainda tem que adivinhar. A gente tem que conversar. Pois é, ele tá bem. Pra ele não é um problema, ele tá bem, entendeu? Então, assim, se a gente for ficar esperando ele, não tem nada ali alertando ele, entendeu? Pois é, porque aí coloca a gente mulher são no lugar. diferentes. São diferentes. Total. Então, assim, Não se adianta. a gente quer alguma coisa, se a gente quer conversar, se a gente quer negociar, não espera. Não, mas Eu aí esperei muito... Não, mas a gente Deu também, certo. às vezes, se coloca no lugar de escolher, que a gente quer impor
se impor e colocar as cartas na mesa, ou a gente quer ser amada, sabe? A gente Mas às vezes isso não é uma escolha, uma coisa não tem Eu- nada a ver com a outra. Exatamente. problema. Esse é o ponto. Construção social. Na construção diz que se social, você sim. Se impor, você vai ser difícil e você vai ser abandonado. Exatamente. E a gente A hoje famosa já... chata. E hoje... Ou egoísta, só tá pensando em você. Egoísta, eu acho que tá aí. Porque a gente eu hoje já... o que eu mais detesto é ser chamada de chata. Porque eu não sou chata. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem Bem justo. necessidades. É isso. Que existo também. Então, qualquer reivindicação, por mais básica que seja, eu sou chata? Ai, não. É chata e egoísta. eu acho que o lugar do egoísmo que é... Mas se Pode, tem diálogo, não tem chato. Porque quem Foi dialoga pré-combinado. ouve o lado do outro também, né? Compreende? Então, principalmente se você... Subentende. Eu falei ouve. Que alma. Mas Aprender aí depende principalmente se a se pessoa quer você ou não. dialoga com o racional. Se você dialoga mostrando os fatos, olha só, eu saio, acordo tal hora, eu vou pro trabalho tal hora, eu volto, aí chega aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer não sei o que, tenho que fazer não sei o que lá. Tipo, você tá mostrando, você tá desenhando. Não tem como achar que é... Mas eu posso fazer um... Quer dizer, não tem não, né? Sempre tem, mas assim, é mais difícil de... Gente, se não tivesse, a gente não tava aqui no grupo das solteiras. Eu vou esperar as meninas Quem tá explanando jovens isso aí é falarem. você. pra Eu falar. Tá. Tá explanando, é você. Eu quero trazer muito um ponto aqui. Eu gosto desse assunto, eu também tá garelinha hoje, né? Eu tô achando que não foi ela que trouxe o tema. Ela Mas ficou eu bem acho receosa que de apoderou fazer o do tema, né? Ficou receosa, mas eu acho que aqui assim na mesa ela se apoderou do tema. Ó, lembrando, hein, gente? Ó, eu não vou criar problema pra mim mesmo. Pode fazer. Aham. Não, mas eu acho assim, existe também o ponto do nosso posicionamento. Ou seja, quando eu introduzi falando sobre você definir o que é negociável ou não, então você ter critério para trazer isso a um relacionamento, é porque, assim, é preciso haver também um momento do nosso posicionamento. Ou seja, tenho meus critérios definidos? Tenho. Comuniquei? Comuniquei. E no início do relacionamento, tá tudo lindo, pá, te amo, meu bem. E aí, a partir daí, o relacionamento vai andando. Mas você tá vendo que alguns combinados aí estão ficando meio truncados, ou talvez você pense assim, acho que no começo do relacionamento eu não fui tão clara. E aí, acho que eu falei mansinho, assim, ele não achou que eu tava falando tão sério. E aí, chegou um momento em que você tá vendo que aquilo tá batendo em você. Aquilo não tá sendo cumprido, mas aquilo é importante pra você. E aí você pega e faz essa conversa que a Pri falou, você é um pouco mais claro. Olha só, tô sobrecarregada, tá apitando aqui. A partir do momento que apitou e você se comunicou e não rolou, e aí? Porque o que É momento de decidir. você vai se escolher, você vai de fato então ir até o que de fato satisfaz, porque às vezes você não tá pedindo muito, mas você tá pedindo pra pessoa que não tem pra dar. E às vezes a pessoa não te enganou, às vezes a pessoa sempre te mostrou que não tinha pra dar. Mas você fica querendo mudar o outro. Às vezes você se É o que eu enganou falei, na isso é expectativa de mudar o outro, não está sendo feliz, não está fazendo ninguém feliz, mas acha que está abafando. Uma Não, vez? não é assim. amor. Não. Que bate A na minha cabeça, deixa assim. Não, uma vez uma pessoa veio falar comigo Não é sobre um determinado racional, problema. gente. Não é. Não é racional. Uma vez a pessoa veio falar comigo sobre um determinado problema que estava vivendo dentro de um casamento e eu, minha amiga, estou ouvindo 35, 40 minutos, eu estou ouvindo. E aí, em um determinado momento, eu virei pra pessoa e falei assim, olha, ele pode ser tudo isso que você tá me dizendo, pode ser até mais, porque existem defeitos que só sabe quem mora junto, quem convive, mas uma coisa você não pode dizer, ele não te enganou. Porque o que você tá me reclamando agora, você reclamava quando você namorava. Então, é aquilo. A pessoa desperdiça a própria vida, a pessoa abre mão de tempo de vida, porque tá ali querendo mudar o outro, sendo que o outro já mostrou que não tem pra dar, sendo que já deu a entender que aquilo ali, não, a pedra não vai sair leite, entendeu? E aí é o momento do posicionamento. Então, esse tema é muito gostoso de falar e todas nós já vivemos em algum momento, mas nós estamos falando de
em propostas bastante maduras, que passam, como a Priscila falou, necessariamente pelo autoconhecimento, mais que isso, ele passa pelo autorrespeito e pela sua própria noção de dignidade. Acontece que a gente sai das nossas bases familiares com muitas expectativas e também muitas feridas e vai buscar numa relação aquilo que você não teve no passado. Então isso confunde. Quando um homem e uma mulher, ou quando uma parceria acontece na intimidade, não são eles que estão ali, são as famílias dele, as dores deles, o conflito. Então, o que é tolerável e o que não é tolerável fica tudo muito mascarado, porque às vezes você tolera uma série de coisas achando que vai se suprir de outras das quais você é carente muito antes. E acho interessante essa questão do alinhamento do casal, dos encontros de casal. Mas, cara, primeiro de tudo, eu acho que você precisa amar. E amar o outro passa por empatia, compaixão com você mesmo. Quando você percebe o que é dor em você, você não faz Você no não outro. faz pro outro, exatamente. Então, isso. passa muito por quanto você respeita, porque eu entendo que existem aspectos de uma personalidade que são inegociáveis. Realmente, eles merecem um corte ali. Mas a grande parte de seres humanos normais tem muita coisa que a gente pode aprender a conviver, a tolerar, sem estar batendo de frente o tempo todo, sem estar erguendo bandeiras sociais e críticas, porque eu. Não, cara, não tem mais eu aqui. Virou nós, lembra? É um nós. time. É um time. Então, a questão do alinhamento do casal é fundamental. Mas, sei lá, mais do que qualquer coisa, você precisa ter no seu parceiro um amigo e confidente, um cúmplice. Um cúmplice. Porque essa cumplicidade te leva a 30 anos de casado, a paixão não deixa passar, sei lá, de 2 anos. Ciência falou Esse alinhamento, essa cumplicidade, assim, ela acontece entre dois indivíduos. Exato. Porque você tem que ser um indivíduo, se compreender, para poder compreender o outro. Eu vou trazer aqui, de novo, Bauman, Amores Líquidos. A pessoa mal se conhece, tem uma expectativa em relação ao outro e tem zero paciência com o outro. Ou seja, tem zero paciência consigo mesmo. Porque muitas vezes você se aproxima de quem tem muito a ver com você. Sim. Logo, o que está te irritando no outro, é o que você tem em você. Provavelmente você também faz. Então a gente tem que sair dessa correria, né? Porque é o que a Mária falou. Gente, é um sentimento. A gente precisa estar inteiro para sentir. Então, se você não consegue estar inteiro para sentir, você vai ficar voando na expectativa, você vai ficar sofrendo com a falta de autoconhecimento. Isso é literatura até, né? A gente não é reinventar a roda. Não criaram um contrato pré-nupcial para sentimentos ou regras de convivência. Não tem um pré-sentimental. É o dia a dia, é o diálogo mesmo, é o respeito. E tudo que a gente falou aqui, diálogo, respeito, compromisso, não é de um só. Não é. É de dois. É de dois. O outro precisa também existe. de dois. Hoje entendeu? eu acredito É a muito parceria sem um a mais ou a menos. Isso. Nada. Hoje eu acredito muito, eu levo isso para minha vida, essa coisa de você se conhecer, se cuidar, para você depois se permitir ser inteira, para depois você construir junto. Eu acho que o amor hoje é um processo de construção a dois, sabe? É uma coisa que precisa ser dividida e precisa ser compartilhado. Esse sentimento tem que ser o mesmo também com o seu parceiro, sua parceira, enfim. Mas ele também precisa ser com quem está ali do outro lado, com você seguindo essa relação. Sem o homem achar que as responsabilidades da casa são todas da mulher e sem a mulher achar que o homem é o salvador da pátria, da vida dela. Porque esse dia a dia ele corrói. Eu tô entendendo o que ela tá falando. Esse dia a dia é que corrói o relacionamento. Ou seja, foi criada uma rotina, foi criada uma posição para a mulher que naturalmente, né, ela tá numa posição de não se conhecer, de não ter lugar de fala, de não poder se posicionar. Então isso corrói. Escolhida, né? Olha,
Olha, Se isso colocar no lugar isso de ser realmente, escolhida. né? Eu Simone fui de Beauvoir, escolhida, sou então eu. eu tenho que estar muito grata porque eu fui escolhida. Ah. Bom, É. só para nós, seres humanos, né? Porque todo o resto da biologia é o inverso. Mas não vamos trazer isso aqui para a mesa agora, não, porque senão o episódio não acaba. O negócio é o seguinte: o dia a dia corrói, traz o diálogo. Não fique em expectativa. Se conheça, esteja inteira para saber, não é negociável. Não se atenha a amores líquidos, né? Porque nunca foi tão fácil. Hoje em dia você conhece a pessoa, o quê? 3 segundos? Deu match. É. Mas e aí? E depois do deu match? Né? Aí a gente tem que avaliar que... Nós somos muito responsáveis pelos vícios que carregamos nas nossas relações. É. E a gente São só conhece vícios as de pessoas comportamento. A também com o gente tempo, vicia né? o cidadão, não pode. É. Ai, gente. E a gente só se conhece, assim, foi mal. Tá? Não, pode seguir. Mas a gente... Primeiro que a gente muda muito durante a vida. Não só nós mulheres, os homens também. Ser humano. E a gente acaba que só conhece o próximo, o seu parceiro, nos momentos em que vão acontecendo as coisas da vida. Exatamente. A gente não tem como ter uma bola de cristal e saber no dia que deu match como ele se comporta em cada situação da vida. As situações vão acontecer e a gente vai avaliar, e aí é o diálogo. O que preciso ir poderia ser melhor, construindo, né? o que eu poderia fazer melhor, o que ele poderia fazer melhor. Vamos combinar? O que te incomodou? O que me incomodou? Vamos chegar no meio termo? É o diálogo. É uma construção que demanda atenção, que demanda cuidado, que demanda interesse pelo outro. Porque você não vai ter cuidado com o que você não se interessa. Então, é muita coisa que não vem pronto. É construído. E você só constrói alguma coisa se você sabe o que você quer construir. Então, basicamente, é a gente parar de esperar o príncipe encantado, ter autoconhecimento, né? Eu acho que assim, a gente trouxe aqui para a mesa coisas interessantíssimas. Mas é como eu comecei o episódio, né? O Eva não é receita pronta. O Eva é conversa, construção e debate. Eu acho assim, alguém aqui na mesa se expôs um pouco mais, a outra falou da vida da outra, mas tudo bem. Falei que beijei sapo. Tudo bem. Assim, é um café da manhã. Teve um musical. Aqui, teve musical. Pois Jurídico é. com a pupila tremendo. Jurídico, né? Eu aqui olho, as pessoas, a gente tá falando alguma coisa, eu olho pra Dani, a Dani olha pra mim e falo assim, estamos raciocinando aqui, peraí. Isso aqui Mas Isso pode, isso não pode. batráquio é ilegal? O quê? Batráquio é ilegal? Ai, meu Deus É do muito céu, bom. gente. Para com isso. Mas eu acho que Eu voto no 2, eu voto no episódio 2 sobre esse tema, hein? eu boto no gostei. episódio. É a uma gente boa já, ideia. a gente já tem um outro episódio que já havíamos dito que íamos fazer o 2, que foi a amizade feminina, né? Mas eu acho, assim, amores modernos é um tema muito amplo e que dá muito debate, que é muito polêmico em alguns pontos e aspectos, mas o que a gente quis trazer aqui hoje foi justamente como a mulher se sente nesse lugar, né? De estar nesse momento de vida, de já ter tido alguma experiência, de não ter achado que valeu, mas valeu, toda experiência vale. Até para construir seu autoconhecimento e saber o que você realmente quer. Então, eu acho que esse episódio vai muito nesse sentido, né? E até para entender o que está, né? O relacionamento que está. Então, que não é para não estar e não é para obrigatoriamente estar. É justamente compreensão, conversa, né? Porque não tem um certo, tem o construir no processo. Então, o que vale para um não vale para o outro. A Mari bem trouxe aqui que o que é bom para um não é bom para o outro. A Sam e a Pri, visivelmente muito preocupadas com a questão do dia a dia, com a sobrecarga. Sim, existe isso, mas isso é o dia a dia, e isso é um processo, e isso a gente tem que trabalhar durante o processo. A Dani trouxe as questões que
que eu quero, né? É um príncipe, é um sapo, Então, quer dizer, é isso mesmo. Falar sobre amores, relacionamentos, hoje em dia, tem muita coisa que passa dentro desse sentido. Eu voto pro episódio 2 com muita tranquilidade, sou a favor. Mas para isso ficar legal, e vocês? Entenderam junto com a gente que a gente tem que fazer um episódio 2? Então manda a sua pergunta, curta, compartilha, escreve pra gente o que você quer ouvir no episódio 2 de Amores Modernos. Porque eu acho que dá um episódio 2. Acho, não dá? Eu acho. Acho que dá. Manda a sua pergunta pra gente, ou no Instagram, ou no Spotify, ou comenta lá no YouTube, manda uma pergunta, que a gente vai pensar no episódio 2 a partir das perguntas que a gente for recebendo, que eu acho muito interessante também, porque a gente está conversando, trazendo a reflexão, porque o Elva não é receita, ele é reflexão. É uma forma da gente debater, pensar aquilo que aflige. Aflige a nenhuma de nós, mas algumas amigas que não estão aqui agora. Então a gente traz. Porque a ideia é a gente poder construir um pensamento, construir um autoconhecimento, estar aqui tomando um café, conversando, debatendo. Então, o que a gente quer deixar desse episódio é que amor, relacionamento, não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser real e completo para você. Então, obrigada, meninas. E esse sábado nós temos um agradecimento à distribuidora Tise Reisel Ferreira, que apoiou o nosso café da manhã com frios e laticínios maravilhosos. Até sábado que vem, agora a gente vai tomar o café da manhã. Obrigada! Valeu, meninas!